Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje nós vamos falar sobre inteligência organizacional pública e privada. Isso mesmo, o tema então é inteligência organizacional, um tema muito relevante, está em evidência na mídia e para tirar nossas dúvidas eu tenho o privilégio aqui da presença do professor Denis Rezende. Muito obrigado pela presença, por ter aceito o convite. O professor tem uma agenda, né, extremamente concorrida e conseguiu encaixar ali alguns minutos para a gente poder, que a gente possa explorar um pouquinho mais esse assunto. Para você ter uma ideia do potencial dessa entrevista, vamos a um breve currículo do professor Denis Rezende. O professor Denis Rezende, ele é doutor, pós-doutor, inclusive, graduado em processamento de dados, graduado também em administração de empresas, tem pós-graduação em didática do ensino superior, mestrado, o mestrado dele foi em informática na Universidade Federal do Paraná, doutorado estudando alinhamento do TI a negócios na UFSC, em Florianópolis, pós-doutorado em administração pública municipal na USP, pós-doutorado em Strategic Digital City, ou seja, cidade digital estratégica, é autor de 19 livros e autor de mais ou menos 200 artigos. Então, nós temos aí um professor com um vasto, né, apesar da pouca idade, né, muita experiência no mercado. Lembrando que essa pós-doutorado em cidade digital estratégica, ele realizou, né, no último ano na Universidade DePaul, em Chicago. Tá? E atualmente é professor do mestrado e doutorado de gestão urbana da Pontifícia Universidade Católica. Pois bem, professor, vamos falar um pouquinho sobre inteligência organizacional pública e privada. Para aquele aluno, para aquela pessoa que está assistindo essa palestra, para essa entrevista, né? Agora, o que é a inteligência organizacional pública e privada? Como que a gente pode entender como funciona isso? Muito bem. Inicialmente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com você, aprendendo um pouquinho mais sobre esses temas, discutindo com os nossos alunos, quem está nos assistindo. Bom, a inteligência organizacional é um modelo de gestão. A inteligência organizacional, sendo aplicada na iniciativa privada ou na iniciativa pública, ela torna-se um modelo organizacional, um modelo de gestão dessas organizações. É como se fosse dizer que aquela organização está adotando um modelo de gestão diferente do trivial, diferente do comum. Está embasado num conceito que nós trabalhamos desde 2002, e esse conceito diz respeito quando uma organização utiliza conceitos de inteligência, utiliza determinados projetos de inteligência, tentando ser diferente das outras organizações, disse então que essa organização é uma organização que utiliza a inteligência de negócios ou a inteligência pública. Também usamos a expressão Organizational Business Intelligence, que retrata uma diferença entre a visão organizacional da inteligência dos chamados softwares de inteligência, os chamados softwares BI. Então, desde já, é importante não confundir software BI com inteligência de negócios, o que nós chamamos de OBI, Organizational Business Intelligence. Então, no mercado nós temos os softwares que gerenciam de forma inteligente e muitas vezes acabam confundindo a cabeça das pessoas, é isso? Exato. Existe uma certa confusão entre software BI e OBI. O software BI como o próprio nome diz, é um programa de computador onde ele pode armazenar dados e gerar informações, tentando contribuir com a inteligência dos negócios. Mas quando você fala de inteligência organizacional, é muito mais abrangente do que isso. Para se ter uma ideia, um projeto de inteligência organizacional, ele compreende 17 subprojetos dentro de uma organização, e que destes 17 subprojetos, o software BI é o último projeto, é o software que vai fazer com que se aplique isso dentro das organizações. Mas então a inteligência de negócios é um modelo de gestão que parte do princípio que aquela organização pressupõe então um diferencial frente aos seus concorrentes, um diferencial frente aos seus negócios, tentando fazer com que essa organização seja diferente do comum. Então, se nós fôssemos pensar em implantar esse conceito dentro de uma empresa, haveria preocupação de nós implantarmos numa pequena, média ou grande empresa? Não funciona para pequena, funciona só para média e grande? Como é que funciona esse processo?
Não, o projeto de inteligência organizacional ele não tem restrição quanto ao tamanho da organização. Esse projeto ele pode ser aplicado nas pequenas organizações, nas médias organizações ou nas grandes organizações. O fato é que precisa ser entendido esse projeto. A nossa experiência junto às organizações que fazemos esses projetos desde 2002, seja do ponto de vista acadêmico ou do ponto de vista de consultoria, é preciso que se entenda esse projeto. E a nossa experiência nos leva a trabalhar com um conceito de fase zero desse projeto. Nesta fase zero, que contempla 10 subfases, as coisas mais importantes diz respeito ao entendimento da organização, ao conceito de inteligência que está sendo adotado, a uma equipe de trabalho e um entendimento do projeto como um todo. A partir desse entendimento do projeto, que nós chamamos de fase zero do projeto, até de uma forma provocativa é zero, porque ainda não se iniciou o projeto, está se preparando o projeto, divulgando o projeto, organizando o projeto, é que se tem o projeto propriamente dito. Então, independente do tamanho da organização, é preciso preparar esse projeto e, acima de tudo, entender o que é inteligência de negócios ou, no caso da organização pública, o que é inteligência pública. A partir desse conceito se estabelece uma metodologia, uma equipe, evidentemente essa equipe vai diferenciar de empresa pequena para grande e dentro desse conceito se inicia então um projeto de inteligência, um projeto que é um projeto duradouro, não é um projeto que se acontece da noite para o dia, é um projeto que requer 1, 2 anos de projeto porque muda completamente a mentalidade da organização, ela deixa de pensar numa organização que só vende ou que só produz de uma forma trivial, ela passa a ter uma visão de inteligência, de diferencial competitivo que vai além da própria inteligência competitiva. Então, ela vai funcionar, como já dissemos, na área pública e privada. E nós temos como destacar alguns exemplos. Por exemplo, um exemplo na área pública que foi utilizado um projeto e teve um resultado X. E um exemplo na área privada, podemos citar? Podemos ter uma pequena diferenciação conceitual. Quando você trata de uma organização pública, esse conceito de inteligência organizacional também está ligado com um conceito que vem da década de 50, que chama-se New Public Management, que é uma teoria da qual, desde a década de 50, se aplica o que tem de bom na iniciativa privada para a pública e vice-versa. As organizações privadas têm projetos sociais que são oriundos das organizações públicas. E, então, quando se fala da organização pública, nós estamos falando de um projeto que tem uma sustentabilidade financeira diferente, por exemplo, de uma empresa privada que tem a lucratividade financeira. Destes 17 projetos que contemplam o nosso modelo de inteligência organizacional, que está disponível no meu site, que eu posso enviar também por e-mail para os interessados, este modelo, a única diferença de uma empresa privada para uma pública é que um dos projetos chama-se sustentabilidade financeira na iniciativa pública e nós, organizações privadas, chama-se rentabilidade financeira. É um dos projetos, porque nada adianta uma organização ser inteligente se ela não tiver a sua rentabilidade financeira, no caso da privada, ou a sua sustentabilidade financeira, no caso da pública. Os demais projetos que dizem respeito à criatividade da organização, que dizem respeito à produtividade da organização, que dizem respeito a projetos de pessoas da organização, além de informações, estratégias. Então, todos esses projetos, que são, repito, 17 projetos, são regidos por um conceito de escritório de projetos. E existe uma metodologia que, essencialmente, se pressupõe um diagnóstico da organização, a partir do diagnóstico, a definição destes projetos, né, partindo de um modelo, partindo de um conceito de inteligência e a aplicação disso, que é um projeto um tanto quanto duradouro, que leva aí 2, 3 anos para se elaborar um projeto desse nas organizações brasileiras. Ótimo. O professor Denis citou que os interessados em um modelo podem acessar o site. Durante a entrevista toda vai aparecer para você ali o www.denisalcidesresende.com.br. Você pode acessar diretamente no site do professor Denis ou também através do nosso site, que é o www.tendenciemercado.com.br. Lembrando também que nós temos as nossas redes sociais, a fanpage do programa e o Twitter, @AquilesJúnior. Você fala diretamente com a produção do programa através do Aquiles Júnior, que vai aparecer embaixo da sua tela também durante toda a programação, ok? Bem, o professor está mencionando sobre a questão inteligência organizacional pública e privada, falou sobre a questão dessa troca entre os dois setores.
Isso lá no marketing a gente entende como benchmarking, é como se fosse uma espécie de benchmarking, né? Nós falamos assim porque muitos das pessoas que assistem, dos telespectadores que assistem através da televisão ou através da internet, eles são estudantes da área de administração, então fica mais fácil até para eles entenderem que eles podem fazer parte de um projeto de inteligência organizacional. Eu falo isso porque geralmente quando existe uma mudança, uma necessidade de mudança na empresa, existe uma resistência dos colaboradores. Exato. Isso é normal? Como tratar isso dentro da empresa? Como que o professor vê essa situação da cultura organizacional? A cultura organizacional em todos os projetos da organização, ela está presente, né? A cultura é entendida como um conjunto de experiência das pessoas, um conjunto de valores, essa cultura ela está sempre presente em todos os projetos. Evidentemente, quando você fala de uma organização pública, a cultura ela é um pouco mais aguerrida no sentido de dificuldades para se fazer um projeto de inteligência na organização pública, mas quando se trata de uma organização privada, também existe a cultura, também existe um pouco a resistência, mas a partir do momento em que essas organizações entendam o conceito de inteligência e que possam aplicar esse conceito de inteligência, pressupõe uma diminuição dessa resistência. Quando se fala de organização pública e inteligência pública, o final desse projeto é complementar e ampliar a qualidade de vida dos cidadãos a partir dos serviços públicos. E quando você fala de uma inteligência privada, você quer ter uma satisfação dos clientes a partir de uma reciprocidade financeira da organização. Então, do ponto de vista da administração, para os alunos de administração, para os alunos de informática, de engenharia, todos esses alunos são bem-vindos nesse projeto. Não há uma restrição de que uma determinada profissão faça esse projeto. O mais importante é que esse conceito de inteligência organizacional, ele superou o conceito de competitividade, ele superou o conceito de inteligência competitiva. É como nós estivéssemos dizendo que a perenidade da organização, a inteligência da organização, ela teve a sua evolução etimológica. Então, hoje nós falarmos de produtividade, qualidade, competitividade, já foi superado por um conceito que nós chamamos de efetividade. E essa efetividade, seja pública ou privada, ela superou os conceitos de simples competitividade e de inteligência competitiva, porque é preciso fazer competição na iniciativa pública e diferencial dos concorrentes na iniciativa privada a partir de uma certa inteligência. Então, os alunos de administração, os engenheiros e todas as demais formações são bem-vindos nesse projeto, porque lá naquela fase zero que eu havia comentado, se define um projeto, define-se uma equipe e um conceito. E nesta equipe é necessário que todos da organização sejam representados nesse projeto de inteligência. Afinal, nós estamos falando de mudar essa organização em termos de inteligência, ou seja, ela deixa de ser trivial, né? Existe uma diferença gritante entre uma escola convencional ou trivial e uma escola inteligente. Uma loja de automóveis e uma loja de automóveis inteligente. É como se falar de um consultório do dentista transformando o consultório do dentista numa organização inteligente de odontologia. É como uma oficina do mecânico X para uma organização inteligente de mecânica. Então é um conceito extremamente moderno em que passamos a ter então o cliente no foco, mas atrás disso um projeto sustentado, um projeto viabilizado a partir de uma metodologia sedimentada nas organizações com uma equipe multidisciplinar, onde todos na empresa são bem-vindos nesse sentido. Então é um pensamento macro. É um pensamento macro. Eu sempre faço nas minhas palestras, nas minhas aulas, nas consultorias, uma provocação. Qual a diferença de uma organização de venda de automóveis inteligente e uma organização de venda de automóveis trivial? Quando você encontrar uma senhora que está limpando o chão. Então, ao encontrar aquela senhora limpando o chão e você fizer uma pergunta para ela, senhora, o que a senhora faz aqui nessa organização? Ela vai responder, eu vendo automóveis. Quando você entrar numa escola e perguntar para uma pessoa que está no corredor, os nossos auxiliares que estão ali cuidando dos dispositivos de multimídia, né, na secretaria da escola, o que você faz aqui na escola? Ela deveria responder, eu leciono, porque é o objeto principal daquela organização e todos fazem a mesma coisa, ou seja, na loja de automóveis
todos vendem automóveis. Numa escola, o porteiro, o vigilante, o ascensorista, todos ensinam. Então, a diferença de uma escola trivial, de uma escola inteligente, a diferença de uma loja de automóveis trivial e de uma loja inteligente é que todos fazem o objeto do negócio. E, lamentavelmente, em muitas organizações, sejam públicas ou privadas, nem todos sabem o que faz propriamente dito aquela organização. Então, desde a fase 0, já se conceitua o projeto, se estabelece uma metodologia e busca a participação de todas as pessoas. Por exemplo, aí você me pergunta, mas todos vão participar? Como se fosse um supermercado que tem 200 caixas, os 200 caixas vão participar do projeto de inteligência? Não necessariamente os 200, mas 2 ou 3 ou 4 que estão ali à frente do nosso cliente, que sabem das dificuldades, vão também participar do projeto. Ou seja, o projeto não é da diretoria, o projeto é da organização. É preciso, então, estudar um pouco mais sobre conceito e aplicar esses conceitos por meio de uma metodologia. Com isso, diminui-se então a chamada resistência ou aspectos negativos da cultura das organizações. É um maior envolvimento dos associados, dos colaboradores, né, no processo. Eu imagino que uma empresa, uma organização pública ou privada que passa por um processo, né, de consultoria em inteligência organizacional, digamos, o professor Denis vai lá fazer uma consultoria para implantar esses conceitos. Ela acaba, no final desse processo, se ele tiver um final, né, tem a fase 0, e chegando à sua fase final, o associado vai fazer parte, vai sentir-se fazendo parte do processo. Realmente vai sentir-se associado mesmo. Porque o que nós escutamos geralmente, você pergunta qualquer pessoa, né, no ambiente organizacional, qual que é a tua função, o que você faz? Eu só atendo o telefone, as pessoas costumam falar isso, né? Eu só tiro o xerox, eu só limpo o chão, eu não tenho nada a ver com isso, o telefone está tocando, mas não é o meu ramal, né? Você escuta muitas pessoas falando isso. Então esse seria um exemplo de falta de inteligência organizacional. Exatamente isso, esse é falta de inteligência de negócios, né? Quando você diz que aquela senhora da limpeza está vendendo automóveis, foi preciso, desde aquela fase 0, estabelecer um projeto da organização. Não é um projeto da diretoria, não é um projeto do departamento de marketing, é um projeto da organização. Então, a nossa experiência ao longo desses anos é que, a partir do momento em que você decide, não, nós vamos fazer esse projeto de inteligência, parte-se do momento 0. Esse momento 0, ou seja, a fase 0, que é de organização do projeto, de divulgação do projeto, de preparação do projeto, nós temos experiências de projetos que tem que ter esta fase 0, que pode levar 2 horas, 2 semanas, 2 dias e até projetos de alguns meses que estamos ainda na fase 0. Mas enquanto nós não entendermos a organização, que é o primeiro que eu chamo de 0, é entender a organização, definir um conceito de inteligência, definir um objetivo para esse projeto, uma equipe de trabalho, um plano de trabalho, ou seja, a preparação dividida em 10, 12 subfases, você não pode ir para a primeira fase. A primeira fase será o diagnóstico da organização, mas a partir da fase 0 trabalhada. Então, a sua pergunta, quando questiona a participação do indivíduo, seja ele colaborador, o nome que se queira dar do indivíduo da empresa, que trabalha naquela empresa, é desde a fase 0. E o projeto não tem fim. O que nós dizemos é que o projeto, tem um fim, mas vira-se um processo. A partir do momento que você tem um projeto, a segunda versão dele virou um processo organizacional. Então, as organizações que utilizam esses conceitos de OBI, ou seja, Organizational Business Intelligence, são empresas que fazem projetos que tornam-se processos. Porque, como eu disse, nós temos aí 17 subprojetos dentro desse projeto, como, por exemplo, o planejamento estratégico da organização, o planejamento de informações, né? O planejamento de informática é um outro, tecnologia de informação, informática é um outro projeto dentro desses 17 projetos. Mas a informação, que são duas coisas que as organizações têm dificuldades em estabelecer e efetivamente realizar as suas estratégias, estabelecer as suas informações para tomada de decisões. Então, nós não temos uma certa cultura de projetos, né? Isso é um primeiro fator assim, que é importante também refletir quando nós vamos discutir na fase 0. Se a empresa tem uma cultura de projetos. Nós, latinos, né, não temos essa cultura de projetos. Nós não temos projetos pessoais, nós não temos projetos familiares, nós não temos projetos de trabalho e muitas vezes nós reclamamos das situações porque nós não temos projetos, não temos cultura de projeto. Então, se começa por aí.
nós percebemos ao longo desses nossos trabalhos, é quando você faz um dos primeiros atividades junto com os gestores e trabalhadores que vão se envolver nesse projeto, é um exercício de planejamento, é um exercício de projetos. E a gente percebe que nós, latinos, temos uma dificuldade muito grande em saber fazer projetos e executar projetos. Porque depois de tudo isso pronto, ou seja, a partir do momento que você tem um projeto, seja ele qual for, a outra fase é a gestão do projeto. Então, é a gestão de uma organização inteligente. Né? Então, hoje você vê, por exemplo, as farmácias, os postos de combustíveis, os restaurantes que você frequenta, provavelmente esses restaurantes não são inteligentes porque eles os tratam de uma maneira trivial, os seus clientes e assim por diante. Por exemplo, uma farmácia trivial, né? Ela vende as coisas, inclusive remédio, um posto de combustível que você elencou, não que o posto de combustível selecionou você. Então, eles não são exemplos de organizações não inteligentes. Farmácias, restaurantes, hotéis, são exemplos de organizações triviais, sem contar as escolas também. Então, nós temos uma dificuldade muito grande em termos de projetos, fazer esses projetos, de entender esses projetos. Nós somos muito cômodos e aí tornamos as nossas organizações cômodas, ou seja, triviais, e muitas vezes reclamamos que ela não tem rentabilidade, que a organização não está indo bem, mas você pergunta para essas organizações o que você tem de inteligência, né? Qual é o diferencial que você tem do seu concorrente, seja pequena, grande ou média organização. E isso gera um certo silêncio nas respostas. Então você percebe que nós, latinos, temos uma dificuldade, primeiro, de fazer projetos, segundo, de gerir projetos. E quando aprendemos a fazer projetos nas organizações, às vezes fazemos projetos triviais, simples, e não projetos inteligentes. O professor mencionou sobre projetos, eu costumo sempre tentar relacionar, porque o perfil de quem assiste esse programa, nós estamos percebendo aí pelas visualizações, pelas respostas, pelo feedback do pessoal. Ele acompanha, né, semanalmente então, as entrevistas, e eu tenho percebido que uma entrevista acaba se relacionando com a outra. O professor falou de planejamento, nós tivemos umas 2 ou 3 entrevistas aqui que foram ressaltadas. A questão do planejamento, da falta de planejamento pessoal, né? Teve uma entrevista sobre carreiras que falam bastante sobre planejamento pessoal, e percebe-se então com a sua oratória que isso é muito real. As pessoas não sabem nem planejar a sua vida pessoal, profissional, muito menos planejar a carreira, a empresa. Aonde eu quero chegar? É mostrar que a empresa, quem está assistindo agora o programa e for dono de uma empresa, uma organização, ou gerencia ali um órgão público, a coisa está funcionando, e as pessoas costumam falar assim, funciona por questões divinas, né? Não sei como isso sobrevivem, né? Poderia ser explorar muito mais, tem um marketing, um mercado muito maior, que poderia ter um market share também bem mais interessante se a empresa tivesse outras atitudes. E cai justamente nisso. Eu imagino que nós caímos numa zona de conforto, nossa vida pessoal, profissional muitas vezes, e as empresas também. A pergunta é, qual é o momento, se quem está assistindo tem uma organização, qual é o momento em que ela tem que se atentar sobre a necessidade de buscar ajuda, procurar uma consultoria, seja do Denis ou de uma outra organização? Em que momento eu percebo que minha organização precisa ajuda? E quais são as dificuldades que eu encontraria nesse mercado? Bom, como educador eu sou contra a consultoria. Eu acho que é preciso que as organizações façam uma reflexão em termos de organização. E antes disso, como as organizações são feitas por pessoas, são mantidas por pessoas, o que você falou eu concordo muito, nós não temos uma cultura de projeto. Por exemplo, o planejamento estratégico é um sinônimo de projeto. Raras são as pessoas que têm um planejamento estratégico ou um projeto, são sinônimos nesse momento, de planejamento pessoal, que estão ali os interesses individuais, os sonhos individuais. Raras são as pessoas que têm um planejamento profissional, quer dizer, como que você vai trabalhar ao longo do seu tempo, o que você faz hoje, né? Como que você vai se comportar do ponto de vista profissional daqui para frente, e um planejamento familiar. Isso num contexto moderno de família, que contemplam avós, contemplam pessoas de mesmo sexo, a gente não está questionando isso. Então eu faço o primeiro convite, que você que está me assistindo aí, em 3 minutos, se você não conseguir escrever num papel qual é o seu planejamento pessoal, profissional ou familiar, você não tem no seu sangue o conceito de planejamento. E o que é, então, isso ao longo desses meus 29 anos lecionando,
E ao longo desses 20 e tantos anos fazendo esses tipos de projetos, eu percebo que as pessoas que não fazem planejamento da sua vida pessoal, profissional e familiar têm dificuldade de fazer o planejamento das organizações. E o primeiro projeto de inteligência é o planejamento estratégico. E se a pessoa não tem cultura de planejamento, ela não acredita em planejamento, ela vai levar isso para as organizações e vai tocar a sua organização também sem um planejamento. E lembre-se, para se fazer gestão de alguma coisa, gestão da sua vida, gestão da sua profissão, gestão de uma empresa, é preciso planejar. Não existe gestão sem planejamento. Isso é, na prática, extremamente real. E o planejamento estratégico ele é muito simples. Com 4 folhinhas você faz um planejamento estratégico, onde você escreve dificuldades. Na outra folhinha você vai escrever os seus objetivos, na outra folhinha você vai escrever as suas estratégias, na outra folha você vai escrever as suas ações. Isso é um projeto. Só que o que é interessante e provocativo nesse sentido? É que esse projeto, que este planejamento seja inteligente. Daí você então, a partir do momento em que você quer gerir a sua vida de uma forma inteligente, gerir a sua saúde de uma forma inteligente, né, você vai levar isso para a sua organização também. É um conjunto das coisas pessoais, profissionais e familiares que leva-se para dentro de uma empresa. Uma empresa é também, de certa forma, um conjunto de interesses, tal como é na nossa família, né? É muito difícil você fazer gestão estratégica e gestão inteligente na nossa casa e nas empresas também. E muitas vezes na nossa casa nós nos amamos e convivemos juntos por puro interesse. Imagine nas organizações que a gente tem dificuldade de amar as pessoas no sentido profissional. Inclusive, de uma forma provocativa, as organizações inteligentes, elas não têm amigos, as organizações inteligentes, elas têm profissionais, porque toda vez que você confunde amigo com profissional, dentro das organizações públicas você está pecando num conceito básico de não misturar as coisas. Eu sou pai dos meus filhos, eu não sou amigo dos meus filhos, eu sou professor da universidade, eu não sou amigo do colega. Então, é um pouco complexo isso, mas é uma provocação de inteligência. É tratar com respeito, com dignidade, mas tratar de uma forma profissional. As organizações precisam ser profissionais e, como consequência, inteligentes. Ok. Bom, essas dicas todas, né, ressaltando para quem pegou, né, o programa nesse momento, estarão disponíveis no www.tendenciomercado.com.br e também no site www.denisalcides.com.br. Professor, nesses minutos finais, gostaria de destacar aqui mais uma perguntinha. Qual a diferença da organização que utiliza esse conceito e não, de maneira prática, para a pessoa que gostou do assunto, achou interessante, a ideia do programa é uma degustação sobre novas tendências, e essa é uma nova tendência. Qual que seria a diferença básica, batendo o olho na empresa, assim, uma pessoa mais leiga, bateu, aquela empresa tem o conceito de inteligência organizacional, aquela não tem, como que eu consigo identificar, assim, rapidamente? Uma organização inteligente, no nosso conceito, é aquela que aplica a inteligência nos seus negócios. Por exemplo, uma farmácia inteligente. Uma farmácia inteligente é aquela que vai ligar para alguém e dizer: boa tarde, se o senhor comprou determinado remédio há 26 dias atrás, o senhor provavelmente deve ter 4 remédios aí. Podemos levar o seu remédio onde o senhor está? Isso é uma atitude proativa, é uma atitude de inteligência. É claro que por trás de tudo isso, quando você surpreende o cliente, você tem projetos de inteligência atrás. Aí estamos falando de organização de processos, de projetos, de informações, de tecnologia. Mas você tem uma atitude tratando o nosso cliente ou o nosso cidadão nas organizações públicas de uma forma diferenciada. Então, todas as organizações que fazem esse tratamento fora do trivial, fora do diferencial, que todos fazem o mesmo objeto, todos no restaurante servem almoço, todos na escola educam, todos numa loja de automóveis vendem automóveis, você está aplicando conceitos de inteligência. Então, quando você define um conceito de inteligência, que existem muitos, né? Lá no meu site tem um conceito que nós usamos desde 2002, mas existem muitos outros conceitos que eu posso enviar também para os interessados. Quando você define esse conceito e aplica esse conceito de inteligência, que é o somatório de vários outros conceitos, numa visão moderna, tratando o cliente como cliente, com respeito, com atuação, porque muitas vezes quando eu falo na escola que tem que tratar o aluno como cliente, se confunde do estilo que tem que dar nota para ele. Não, é com
com equidade, com respeito ao próprio cliente, porque tem deveres do cliente e tem deveres de quem presta um serviço. Então, dentro de uma legislação e dentro de uma coerência. Então, concluindo, aquela organização que faz um trabalho diferenciado, né, ela tem, então, mas nesse diferencial, eu digo um diferencial positivo, um diferencial com inteligência, disse então que ela aplica conceitos de inteligência organizacional num sentido um pouco mais reducionista por hoje. Ok. Bom, professor, agradeço a participação, foi sensacional. Esse programa ele é feito justamente para você que está em dúvida em relação à sua carreira. Eu gostaria de chamar a atenção para uma pequena observação. Todos os programas aqui são feitos com o maior carinho, atenção, dedicação possível por toda a equipe. Esse em especial eu destaco porque o professor Denis foi meu professor na minha primeira graduação, né, algum tempo atrás, pouco tempo atrás, e foi exatamente na aula do professor Denis que eu bati o olho e falei assim, eu quero ser professor também, entendeu? Obrigado. Só para registrar aqui, quando eu tive aula do professor Denis, Sistema de Informação, na aula no curso de processamento de dados. Então me chama, é uma honra, é um momento interessante, e essa é a oportunidade, anos depois, poder entrevistar o professor nesse momento e aprender, né, ainda mais, continuar aprendendo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido de bom proveito. Deixo aqui já o convite para um segundo momento, um segundo encontro, né, falarmos de outros projetos que o professor atua também, inclusive um projeto que é interessante, nós deixamos até um gostinho a mais de cidades digitais, falar um pouquinho mais sobre isso, mas deixamos esse quero mais aí para a sequência. Professor, obrigado, foi bem bacana. Muito obrigado. Um abraço, até mais, não esqueça, gentileza gera gentileza. Tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico de amar.